Saudações, povo do mato! Novamente estou aqui para trazer outra sugestão de livro que presumo trazer informações importantes a você mateiro e para você também que não é mateiro, mas que gosta de uma boa leitura. Eu sou Humberto Cerrado e neste segundo episódio do Resenha Literária Mateira nós vamos falar um pouco de um livro interessante para quem anda muito no mato, O Vida Secreta das Aves, do autor Peter Wohlleben, que é esse livrinho aqui, muito bom. É um livro de leitura bem agradável, ele tem 216 páginas e a sua compreensão ela é bem tranquila. Nós mateiros, praticantes de atividades mateiras, estamos ligados diretamente às árvores, pois quase tudo que fazemos no mato dependemos delas de alguma forma. Utilizamos as árvores como meio de orientação, alimentação, indiretamente como hidratação, proteção, conforto climático. Utilizamos seus galhos e troncos para a produção de fogo, utensílios, abrigo e diversas outras utilidades que elas nos fornecem. O livro é mais ou menos o seguinte: o que as árvores sentem e como elas se comunicam. Você que achava que as árvores eram apenas e simplesmente uma árvore, não é bem assim. Nos últimos anos, a ciência vem provando que as árvores e o homem têm muito mais coisas em comum do que a gente imaginava. Pois elas se comunicam, se relacionam, formam famílias, cuidam das árvores doentes e dos filhos, têm memórias, se defendem de agressores e competem com outras espécies. Uma semelhança muito interessante é a questão da adaptação. Por quê? Assim como nós, as árvores elas se adaptam muito bem aos ambientes para poder sobreviver. E essa adaptação pode acontecer tanto no decorrer de milhões de anos, como também em um curto período de tempo. Uma coisa é verdade, depois que você lê esse livro, você não enxergará mais as árvores, nem as florestas da mesma forma. Então, talvez você passe até a conversar com as árvores. Isso é normal, eu converso com as plantas, com as árvores, e não acho que eu não sou nenhum doido. Então vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre algumas partes de alguns capítulos para despertar a sua curiosidade e o restante você vai descobrir durante a sua leitura do livro. Amizades. Tem um trecho do livro onde o autor diz que durante uma caminhada na floresta ele encontrou algumas pedras cobertas por musgo. E curioso, ele levantou um pouco essa camada de musgo e acabou descobrindo que não eram pedras, e sim casca de árvores. E ao tentar pegar aquele pedaço de casca, ele percebeu que estava preso ao chão e duro. E o estranho é que o solo ele era úmido e já era para aquela casca ter se decomposto, mas ainda ela continuava dura, como se estivesse viva. Ele pegou um canivete e raspou um pouco a casca e acabou percebendo uma camada verde, Ou seja, era clorofila, que é uma pigmentação verde encontrada em alguns organismos vivos que fazem fotossíntese. Os pedaços da madeira não estavam mortos, faziam parte de um tronco de uma árvore derrubada há centenas de anos, mas provavelmente a raiz desse tronco recebia os nutrientes necessários das árvores vizinhas, através de uma conexão entre as raízes e possivelmente também por fungos que recobriu aquelas raízes. Isso prova que as raízes se conectam e as árvores se ajudam, formando uma espécie de amizade. E essa conexão é mais ou menos o que nós fazemos em sociedade, porque as árvores, elas trabalhando juntas, acabam sendo mais fortes, como nós, Ou seja, uma árvore sozinha ela não forma uma floresta, Ela não produz um ambiente mais propício para que ela prospere. Continuemos. As árvores têm cérebro?
Se pensarmos estruturalmente ou anatomicamente, podemos dizer que não. Para que algo seja conhecido como cérebro, deve haver processo neurológico e para isso deve haver impulsos elétricos. Mas hoje a ciência ela já detecta impulsos elétricos nas árvores. Alguns cientistas acreditam que as pontas das raízes têm estruturas semelhantes ao cérebro. Além de conduzir impulsos elétricos, contém sistemas e moléculas muito parecidos com os encontrados em animais. No livro, vocês vão perceber que a raiz é a parte mais importante da árvore. É onde se encontra algo que na gente poderíamos chamar de cérebro, né? Hoje já é comprovado que as árvores são capazes de armazenar experiências e com isso aprender. Então se conclui que deve existir um local na árvore que guarde essas informações e tudo indica que são guardadas na raiz. Um outro ponto importante do livro, cujo título é No Reino da Escuridão, é mencionado o quão importante é o subsolo para as árvores. Geralmente conhecemos e damos importância àquilo que vemos, né, como as aves, mamíferos, répteis, insetos maiores. Porém, mais importante do que esses habitantes são os habitantes que vivem no reino da escuridão, né, do subsolo. Muitos quase invisíveis ao olho nu, como insetos, minhocas, fungos e outros seres pouco estudados, simplesmente por não serem vistos. Muitas florestas, principalmente o cerrado, têm a maior parte de sua biomassa abaixo do solo, que é onde estão as raízes. Inclusive o cerrado é conhecido como uma floresta de cabeça para baixo. Às vezes enxergamos em uma área de cerrado como um campo sujo, né, que é um tipo de fitofisionomia do cerrado, áreas como apenas alguns arbustos espalhados e gramíneas, mas abaixo dessas plantas existe um gigantesco sistema de raízes responsável não só por nutrir essas plantas, mas também responsável por drenar o solo, né, que é o que facilita o caminho das águas da chuva até o lençol freático, e também por armazenar toneladas de carbono retirados da atmosfera. Para vocês terem ideia o quão importante é o solo para uma floresta, se hoje todos os seres de grande porte encontrados acima do solo desaparecessem em um mesmo tempo, as florestas continuariam crescendo sem muita dificuldade. Mas se acontecesse o contrário, ou seja, se todos os seres subterrâneos desaparecessem, o solo morreria e, consequentemente, as florestas também morreriam. E o resultado disso é que qualquer ser vivo aqui fora, como nós, não conseguiria viver, né, sobreviver sem essas florestas. Por isso se considera que a raiz de uma árvore funciona como o coração e o cérebro dela, né? Talvez vocês já tenham até visto uma árvore ser cortada no toco e após um determinado tempo essa árvore começar a brotar por causa da raiz. Agora, se retirar essa raiz ou o que nutre essa raiz, que é o solo, certamente essa árvore irá morrer. Então, quando você estiver andando pelas matas, não se restrinja somente aos animais e árvores que você consiga ver, pois a parte mais importante está ali debaixo dos seus pés. Um outro assunto importante que eu acho que todo mundo deveria saber são os serviços ambientais prestados pelas árvores a nós humanos. Para começar, antes da nossa existência, a atmosfera era muito carregada de dióxido de carbono, né? E com o surgimento das florestas, além de algas marinhas e algumas bactérias, as aves começaram a realizar a fotossíntese, né, para produzir seu alimento. Nesse processo, as árvores começaram a armazenar o dióxido de carbono e devolver o oxigênio para a atmosfera. E a consequência disso foi um ar mais equilibrado na camada da troposfera, onde está o oxigênio que proporcionou o surgimento das espécies, inclusive a nossa, né?
Esse foi praticamente o primeiro serviço ambiental prestado pelas árvores a nós humanos, que graças a esse serviço, hoje a gente consegue respirar. Um outro ponto importante falado no livro é sobre os restos mortais das plantas que ficam no solo, como aquelas madeiras que usamos para fazer fogueira, abrigo e alguns utensílios. Essas folhas, galhos e troncos formam uma camada protetora e nutritiva para o solo e, consequentemente, para as árvores também. Além dessa função, essa camada de matéria orgânica ela serve também como alimento a diversas espécies de animais e fungos. O que às vezes muitas pessoas enxergam como um chão desorganizado ou sujo, na verdade toda essa matéria orgânica ela funciona como um ecossistema próprio. Então, quando estamos nesses ambientes, temos que entender a dinâmica desse lugar para que não façamos tanta interferência. Outro tema que vocês vão encontrar no livro você sabe o que é fitocida? Pois é, há quem diga, inclusive eu, que após um tempo dentro da mata, de uma mata, ou floresta, se sinta renovado e bem melhor do que antes. E há explicação científica para isso. Além do poder desestressante e terapêutico que esses ambientes têm sobre nossa mente através de estímulos visuais, as árvores liberam no ar substâncias químicas chamadas de fitocida, que tem a função de protegê-las contra germes e pragas. A respiração dessas substâncias no ar ativa nossas células do sistema imunológico, melhorando assim não só nossa saúde mental, como também a nossa saúde imunológica. Talvez seja por isso que você se sinta tão bem após um tempo na natureza. Isso aí é uma coisa que eu sinto. E por fim, senão eu vou acabar descrevendo todo o livro aqui, todos nós sabemos que as árvores são seres vivos, isso é óbvio. O problema é que grande parte da população ainda trata as árvores como coisas, E é fato que as árvores são matéria-prima de muita coisa que nos beneficia, desde pequenos objetos até residências, além de alimentos e medicamentos. Assim como as árvores e animais necessitam um dos outros, nós também necessitamos deles. Afinal, também somos parte da natureza. Nosso corpo só sobrevive com a ajuda de substâncias orgânicas de espécies diferentes da nossa, como as árvores e animais. Todo ser vivo tem essa necessidade da interdependência entre espécies diferentes. Agora, a questão é o seguinte: nós consumimos apenas o que é necessário para que outras espécies continuem prosperando para gerações futuras? Isso se chama sustentabilidade. Quando conhecemos a importância das coisas, mudamos nossas posturas, pensamentos. Não podemos enxergar as árvores apenas como fábricas de madeira ou depósito de matéria-prima. Como falei lá atrás, elas vivem e prosperam muito bem sem nós, mas a gente não vive muito tempo sem elas. Apenas quem conhece as árvores é capaz de protegê-las. Por isso eu indico esse livro. Essa foi a resenha literária mateira do livro A Vida Secreta das Árvores. Se inscreva no canal, dê aquele like se você gostou e seja também um mateiro de cerrado. E até a próxima leitura literária mateira ou um outro encontro no mato.